Olá, estamos chegando com mais um Talentos e Negócios repleto de informações e novidades na área da saúde e educação. Dá só uma olhada no que nós temos hoje. Desenvolvimento infantil. Na entrevista de hoje, a psicóloga e educadora Iriana Chaves vai falar sobre os diversos aspectos do desenvolvimento das crianças e como os comportamentos da infância se refletem na vida adulta. Observar o desenvolvimento da criança, observar déficits que podem aparecer nessa etapa, cuidar, avaliar e entrar com intervenções, de acordo com aquilo que foi identificado, faz com que eu tenha uma criança saudável, um adolescente saudável e um adulto saudável. Tudo que é feito, Fernanda, na infância reverbera a curto e a longo prazo na vida desse ser. Você conhece alguém que tem aqueles tiques, cacuetes involuntários, mas sempre presentes? Pois é, no quadro Em Dia com a Saúde, o psiquiatra Fabrício Batista vai falar sobre o que são esses tiques e o que é a síndrome de Tourette. Essa síndrome causa intenso sofrimento mental, normalmente começa na infância e a criança tem inúmeros prejuízos na escola, na sua vida enquanto adolescente e na vida adulta. Necessita de acompanhamento psicológico e psiquiátrico, inclusive com medicação. Hoje também tem mais uma dica inédita da teacher Raquel Veloso para o seu inglês ficar na ponta da língua. Hoje eu trago para vocês uma curiosidade de uma expressão que nós utilizamos muito aqui no Brasil e ela tem uma origem americana. Dizem que a origem dessa expressão veio da Guerra de Secessão. Você sabe de qual expressão eu estou falando? Não? Então, let's go! E no quadro Rumo ao Sucesso, vamos conhecer as ações sociais promovidas pela FUNEC, Fundação Educacional de Caratinga. Eu tenho certeza que você deve estar se perguntando, o que a FUNEC adquiriu em 2019? O que a FUNEC adquiriu de mais valioso em 2019 foi aquilo que ela doou para a sociedade. Conheça agora os nossos projetos sociais. O programa de hoje está imperdível e está só começando. Fica comigo que informação de qualidade, saúde, educação e empreendedorismo você vê aqui no Talentos e Negócios a partir de agora para você. Para que tenhamos adultos emocionalmente saudáveis, é necessário um olhar especial por parte dos pais durante o desenvolvimento infantil. Afinal de contas, é na infância que é formada grande parte das características da vida adulta. Nesse mês que estamos falando de educação infantil, eu convidei a psicóloga e educadora Iriana Chaves Espínola para falar desse assunto com a gente. Seja bem-vinda ao programa, Iriana. É um prazer te receber aqui hoje. Obrigada, Fernanda, pelo convite. É um prazer estar com vocês. Iriana, antes da gente falar do tema especificamente hoje, que é o desenvolvimento infantil, eu queria que você falasse um pouquinho há quanto tempo que você já atua nessa área da psicologia e educação infantil de crianças e adolescentes. Eu estou trabalhando com crianças e adolescentes há 28 anos, Fernanda. Primeiro como professora, depois como psicóloga. Especialmente como psicóloga de crianças e adolescentes, estou há 8 anos nesse trabalho. Bacana. Qual que é a sua formação? É psicologia? Eu sou formada em matemática, ciências e matemática pela UNEC, especialista em educação matemática pela PUC Minas, sou especialista em matemática superior pela FUNEC e posteriormente me graduei em psicologia e estou terminando a formação de TCC e de neuropsicologia também. Agora a gente fala de desenvolvimento infantil. Por que a gente tem que ter um olhar especial nesses primeiros anos de vida da criança, Iriana? Observar o desenvolvimento da criança, observar déficits que podem aparecer nessa etapa, cuidar, avaliar e entrar com intervenções, de acordo com aquilo que foi identificado, faz com que eu tenha uma criança saudável, um adolescente saudável e um adulto saudável. Tudo que é feito, Fernanda, na infância reverbera a curto e a longo prazo na vida desse ser.
O que são as funções executivas na infância e qual que é o papel dela no desenvolvimento da criança? As funções executivas são um conjunto de habilidades cognitivas que nós temos para nos ajudar a regular, né, e controlar o nosso pensamento, as nossas emoções e os nossos comportamentos. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente precisa de como se fosse um gerente para as nossas habilidades, que são as funções executivas. Iriana, e quais são as categorias dessas funções? Nós temos 3 grandes blocos, né? Nós temos o controle inibitório, a memória operacional e a flexibilidade cognitiva. O que significa cada uma delas? Tá. O controle inibitório é você conseguir abortar algo que é muito mais interessante para você em função de algo que deve ser necessariamente feito. Por exemplo, as crianças na sala de aula. Né? Elas devem inibir o comportamento de conversar com um coleguinha, de prestar atenção em outras coisas que estão no entorno da escola, às vezes até os barulhos de carro, para prestar atenção na aula. Seria o autocontrole? Um autocontrole. Entendi. E as outras? A memória operacional envolve a habilidade de armazenar e manipular informações por um breve período de tempo. Ela é essencial no aprendizado. Na matemática, por exemplo, se eu te peço para somar 2 parcelas e me dar o resultado, você tem que armazenar essas 2 parcelas, manipulá-las, ou seja, juntar uma a outra e me devolver um resultado. Ok? Então, a memória operacional é extremamente importante no aprendizado da criança. E elas vão se desenvolvendo nessa ordem que nessa você falou. ordem, linearmente. E a terceira? Sim, seria a flexibilidade cognitiva, que é a habilidade de mudar a regra, né? De eu perceber que eu estou fazendo algo que não está resolvendo o problema, voltar e me adaptar a uma nova situação para que esse problema seja resolvido. Então, é uma habilidade extremamente importante também no aprendizado e na resolução de problemas, tanto problemas escolares como problemas da sua vida diária. Agora, essas funções executivas, elas nascem prontas ou elas precisam de ter um incentivo de alguém? Elas não nascem prontas. Não? Não. É no intermédio, né, entre cuidadores e crianças, que isso vai acontecendo, que isso vai se desenvolvendo. À medida que ela se desenvolve biologicamente falando, psicologicamente também ela vai desenvolvendo. Então, o intermédio desses pares, dos cuidadores, ele é extremamente importante nesse desenvolvimento também. O olhar cuidadoso dos pais, né? E a interação, a estimulação adequada da criança vai favorecer o bom desenvolvimento dessas funções. E desenvolver bem essas funções na infância, isso causa algum impacto na vida adulta? Certamente. Quanto melhor essa criança se desenvolve na infância, né? Esse desenvolvimento infantil acontece, muito mais saudável é esse adolescente, é esse adulto e é esse idoso também futuramente. Então, é uma coisa que impacta durante toda a vida da pessoa. Eu acho que tudo, né, acaba impactando na vida adulta. Tudo impacta na vida adulta. Cuidar emocionalmente de uma criança não fica ali, né? Eu tenho esse resultado permanente na vida adolescente e adulta. Dizem que os 3 primeiros anos de vida da criança são fundamentais para o desenvolvimento do cérebro. Isso também impacta na vida adulta, né, Iriana? Muito. Os primeiros 1000 dias são muito importantes para o desenvolvimento cerebral. Se esse desenvolvimento for adequado, o impacto positivo é muito grande, nesse momento e nos momentos futuros. Muito bem. Bom, a gente vai continuar conversando daqui a pouquinho, no próximo bloco, falando mais sobre desenvolvimento infantil e a importância da gente olhar com muito cuidado para esse desenvolvimento e acompanhá-lo na infância. A gente volta já, não saia daí. Muito bom, estamos de volta com Talentos e Negócios. Hoje eu estou recebendo a psicóloga Iriana Chaves. A gente está falando sobre desenvolvimento infantil. No bloco anterior, a gente estava conhecendo as funções executivas, né, na infância. E agora, Iriana, uma pergunta de uma gestante, né? Como que o desenvolvimento intrauterino, no caso, a criança, quando está no ventre da mãe, ela já tem memórias, ela já vivencia sentimentos enquanto ela está ali no ventre? Então, Fernanda, o que a gente já sabe é que todas as emoções que as mamães vivem durante a gestação vão impactar nessa criança. De uma forma positiva, se as emoções são agradáveis, de uma forma negativa, se as emoções são desagradáveis de sentir. Há um estudo de imagem que está sendo finalizado, que diz que essas emoções que a criança vivencia junto com a mãe durante o período intrauterino
Se forem negativas, elas no cérebro, né, há uma areazinha onde essas emoções negativas vão crescendo, cria-se uma areazinha maior no cérebro dessa criança. E ela pode ser, futuramente, uma criança com uma tendência mais a ser uma criança negativa, a ser uma criança que não é tão otimista. Da mesma forma, se a mãe vive mais emoções positivas, essa área das emoções positivas ela fica maior e a gente vai ter uma criança com uma tendência a ser mais otimista, uma criança que tem um olhar mais aberto para o futuro. Então né? é muito importante, então, durante Muito esse período da importante. gestação, Sim. a gestante ter uma gestação mais tranquila. Quanto mais tranquila for, mais benefícios para o bebê. Interessante. E a criança não tem consciência disso, é óbvio, né? Consciência a gente ainda é muito discutível, acredito que não. Mas que vai impactar ao nascer e no seu desenvolvimento, isso é certo. Com certeza. Com certeza. Interessante, gente. Como que funciona o desenvolvimento da criança? Existem alguns marcos na vida da criança que Sim. são por etapas, né? Fala um pouquinho pra gente desses Sim. marcos. Bom, os pediatras olham muito os marcos motores, né? A criança andar, a criança engatinhar, a criança sentar. E nós ficamos focando também nesses marcos, mas também nos marcos psicossociais, né? Então, de 0 a 3 meses, por exemplo, a criança deve ser capaz de responder a sons, de chorar, né? Aos 6 meses, ela já é capaz de ser um pouco mais sociável, ela já sorri. Ela já balbucia, faz alguns sons, né? Ela já responde mais a uma interação. Aos 9 meses, essa criança já é mais capaz de apresentar indícios de memória operacional e de controle inibitório, né? Então, são marcos que a gente vai observando e caso não haja uma uniformidade, né, esteja fora do padrão esperado, é bom que os pais fiquem atentos e levem a uma avaliação para fazer uma melhor, porque a criança pode ser estimulada, né, e aquilo que ainda não estiver dentro do que se espera, pode ser melhorado. Pode ser melhorado. Exatamente. A evolução das funções executivas, ela depende muito desse olhar atento dos pais. Com certeza. E em que fase que a criança já começa a ter um comportamento socioemocional? Né? Quando que ela começa a interagir mais ativamente socialmente? Então, aos 9 meses, a gente já tem uma criança que interage bem mais. Né? A partir de 1 aninho. O que vai melhorando também essa interação? Adquirir a linguagem, né? As estimulações que ela vai receber. Ou seja, a criança que recebe mais estímulo, ela se desenvolve mais. Sim, ela se desenvolve mais. Qual que é a sua opinião em relação aos celulares, televisões, a tecnologia para as crianças, para esse desenvolvimento? Então, Fernanda, a Organização Mundial da Saúde preconiza que do 0 aos 2 anos de idade, 0 tempo de tela. Não é saudável para a criança. São muitos estímulos, principalmente visuais, né? Muitas cores, muitos estímulos visuais, estímulos sonoros desnecessários a esse desenvolvimento. Né? Ainda há estudos que estão sendo finalizados que ligam o aumento do estrabismo ao uso de tela por crianças muito pequenas, porque ela tem uma tela pequena, ela concentra o seu olhar. Então, até os 2 anos, nada. Dos 2 aos 5, 6, 1 hora de tela, tá ok. Até 10, 12, 2 horas de tela. Quando a gente fala tela, falamos de televisão, de videogame, de celular, de tablet, de todos esses eletrônicos que você citou. Muita estimulação, e uma estimulação, não sei se inútil seria a palavra, mas que tem pouco ganho, ela interfere muito mais negativamente do que positivamente no desenvolvimento da criança. Entendi. Além do que, o controle inibitório que a gente estava falando, né, o autocontrole. É muito mais interessante para ela naquele momento, talvez, ficar na tela, no imediato, né, do que brincar com algo que ela vai construir, que vai demandar dela ter uma energia diferente, uma energia motora, uma atenção diferenciada. E até incentivar o próprio desenvolvimento motor, talvez, né? Sim, a gente percebe hoje nas crianças algumas, não atrasos, mas algumas coisas que já poderiam estar acontecendo. Poucas crianças hoje andam de bicicleta, Fernanda. Né? Outrora, ou demoram a andar. Né? Qual que é a importância de andar de bicicleta para o desenvolvimento motor dessa criança? Né? Ela trabalha todo o corpinho. Para o desenvolvimento emocional dessa criança, porque ela está aprendendo, ela vai cair, caiu, levanta. Isso. Né? É uma queda, é ruim, é desagradável, machucou o joelhinho, mas bora para a vida, vamos tentar de novo. Verdade. Né? E aí você vai tendo oportunidade de desenvolver a resiliência nessa criança, que é a capacidade de
superar momentos difíceis, lidar com problemas, né, e se adaptar a novas situações também. Verdade. Com qual idade que as crianças começam a ter planejamento das próprias ações? Ter consciência, né, desse planejamento? O planejamento, de 1 a 5 anos, esse planejamento vai chegando de levinho. Quanto maior consciência do tempo, quanto maior a capacidade que a criança tiver de viajar mentalmente no tempo, prever ações, escolher caminhos em detrimento de outros para atingir um objetivo, maior é a sua capacidade de planejamento. Então, obviamente, quanto mais velha essa criança for, né, mais o planejamento vai ser efetivo para ela. Então, ela começa cedo, mas vai finalizar esse planejamento 5, 6 aninhos, e ali a gente já pode falar disso melhor. E o desenvolvimento socioemocional, quando que ele se dá na criança? Olha, na verdade, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente está falando de algo que começa mais facinho, né, mais facilzinho, e vai aumentando os níveis de dificuldade à medida que as etapas vão sendo vencidas. Então, esse desenvolvimento ele acontece desde sempre, né? Quanto mais a criança vai adquirindo essas habilidades, mais fácil, mais automático essa interação vai se tornando, né? Então, ela começa desde lá pequenininho, com 1 aninho, quando ela já começa a ter o controle inibitório, saber esperar, né? E aí eu volto na questão do eletrônico. O eletrônico não dá muita chance da criança aprender a esperar. Verdade. Papais, aprender a esperar é muito importante, né? Às vezes a criança está ali num ambiente, por exemplo, de espera do dentista, né? E ela está lá no celular. Ela não está esperando, Fernanda. Ela está fazendo alguma coisa. Fazendo uma outra coisa. Distrair e esperar são 2 coisas diferentes. Então, saber esperar, né, o ócio criativo, esperar uma coisa para depois fazer outra, né? E isso tudo vai agregando valor nesse socioemocional que você traz, na interação com os pares, saber esperar a vez do coleguinha para depois jogar. A palavra não também é muito importante para os filhos, né? Fernanda, dizer não é sinal de amor, né? A doutora Filó fala uma frase que eu gosto muito: se o rio não tivesse margem, né, não tivesse seus limites, ele deixaria de existir, né? Ele se dispersaria. Então, um limite para a criança é essencial também para construir suas funções executivas, né? Ele precisa ter noção do que pode, o que não pode, noção de regras, noção de limites, isso é essencial. Se eu identificar que algum comportamento durante esse desenvolvimento, né, infantil não está de acordo com a idade, não está dentro dos padrões, o que eu devo fazer? Sim, isso é importante. O desenvolvimento se dá de uma forma muito subjetiva. Cada criança vai se desenvolver, né? Mas todos nós acreditamos, né, que existe uma uniformidade, um padrão esperado para desenvolver plenamente essas possibilidades. Se a criança não se encontra ali, o pai precisa procurar alguém que faça uma avaliação dessa criança, né? Ela precisa ser avaliada primeiramente, identificado realmente que existe algum déficit, vai ser feita uma intervenção. Né? Intervenção quer dizer ações que vão buscar desenvolver e evoluir essas funções para que ela tenha ganho, e esse ganho vai ser a curto e a longo prazo. Então, observo, encaminho para alguém que possa avaliar, o psicólogo é uma pessoa capaz de fazer essa avaliação, e aí, identificado ou não, vão se tomar as devidas providências necessárias. Então, por isso, é importante ficar de olho, dar uma atenção especial e acompanhar esse desenvolvimento. Porque quando a gente não observa essa dificuldade que pode ter surgido desde a tenra infância, desde os primeiros anos de vida, ela vai estourar às vezes lá na escola, no baixo rendimento escolar, ou num humor que é mais deprimido, ou numa criança que tem pouco controle sobre suas próprias ações, uma criança mais hiperativa, né, sem esse autocontrole. E até no futuro, na vida adulta também, se isso não for tratado ainda na infância, né? Com certeza. Basta a gente pensar, por exemplo, hoje, mundialmente cresce o número de pessoas obesas, por exemplo. Claro que alguns problemas de saúde promovem essa obesidade, mas se nós pensarmos que às vezes aquela pessoa só não tem um controle inibitório bem desenvolvido, né? Ela prefere comer o doce, comer o sanduíche, comer a guloseima, que é o prazer imediato, a postergar esse reforço e ter o ganho de diminuir o peso, de melhorar a sua saúde. Com certeza. Né? Ou os relacionamentos líquidos que a gente encontra na atualidade. Eu prefiro ceder às tentações do meu entorno do que preservar uma relação a longo prazo. Então, isso vai reverberar toda a vida da pessoa. Com certeza. Adorei falar sobre esse assunto, Fernanda, conhecer mais sobre esse assunto, principalmente a gente que é mãe, né? E tem muito interesse, com certeza, eu tenho certeza que tem muitas mães nos assistindo, muitos pais nos assistindo,
E foi muito bom falar sobre esse assunto, gostei bastante. Volte mais para a gente falar sempre sobre que quiser. Outros assuntos aqui no programa. Obrigada, Eliana. Obrigada a você, Fernanda. Você que está nos assistindo, não saia daí que no próximo bloco tem muito mais informações por aqui. Estamos de volta com Talentos e Negócios e ainda falando sobre saúde, Dr. Fabrício Batista fala sobre um tema interessante. Vamos conhecer o que são os tiques e o que é a síndrome de Tourette. Roda o quadro Em Dia com a Saúde. Você já ouviu falar de tiques? E já ouviu falar de síndrome de Tourette? Olá, meu nome é Fabrício Batista, sou médico psiquiatra da infância e adolescência e hoje vamos falar um pouco sobre tiques e síndrome de Tourette. E o que são tiques? Tiques são movimentos, palavras ou sons súbitos, rápidos, involuntários, repetitivos, sem um propósito e que não são rítmicos. Eles podem ser suprimidos por um curto período de tempo, sendo que o indivíduo está consciente dessa supressão. Já a síndrome de Tourette é caracterizado por uma série repentina de múltiplos tiques motores e um ou mais tiques vocais durante um período pelo menos de 1 ano e que inicia antes dos 18 anos de idade. Essa síndrome causa intenso sofrimento mental, normalmente começa na infância e a criança tem inúmeros prejuízos na escola, na sua vida enquanto adolescente e na vida adulta. Necessita de acompanhamento psicológico e psiquiátrico, inclusive com medicação. É extremamente importante que esse indivíduo tenha acesso ao tratamento, pois assim estaremos evitando uma série de transtornos que vêm como comorbidades ao síndrome de Tourette. O maior exemplo deles seria a depressão. Se você ou alguém próximo tem algum comportamento parecido com o que eu descrevi, como os tiques ou uma suspeita de síndrome de Tourette, procure um médico. Bom, espero ter colaborado com essas dicas e até a próxima semana no quadro Em Dia com a Saúde. Tá aí mais uma informação importante que eu desconhecia. Obrigada, Dr. Fabrício, pela dica de hoje. Bom, agora a gente vai conhecer algumas ações sociais promovidas pela Fundação Educacional de Caratinga, que está de volta no quadro Rumo ao Sucesso. Eu tenho certeza que você deve estar se perguntando, o que a FUNEC adquiriu em 2019? O que a FUNEC adquiriu de mais valioso em 2019 foi aquilo que ela doou para a sociedade. Conheça agora os nossos projetos sociais. O Centro de Reabilitação Casu FUNEC, considerado o maior do Brasil, realizou 10.751 atendimentos gratuitos, incluindo a ecoterapia. Atividades multidisciplinares para pacientes com necessidades especiais, deficiências físicas ou mentais e demais doenças que comprometam a qualidade de vida e o bem-estar. O Centro de Reabilitação FUNEC oferece os serviços gratuitos para toda a comunidade e é um prazer fazer parte dessa equipe à disposição para vocês. Promover o bem-estar de nossos queridos pets também é nossa missão. Em 2019, o Hospital Veterinário Joaquim Felício atendeu gratuitamente 615 animais em situação de rua e realiza mensalmente a castração social. A castração social ela é muito importante no controle populacional dos animais que estão em situação de rua. Além disso, ela auxilia na redução de diversas doenças, como por exemplo o tumor de mama e as doenças que são transmissíveis no ato sexual. Por isso, o Hospital Joaquim Felício se orgulha muito de poder prestar esse serviço para a população. A Fundação Educacional de Caratinga tem um compromisso com a população e contribui com a qualidade de vida e o bem-estar social. Aqui, parte das mensalidades são revertidas em serviços sociais,
como por exemplo os 1.490 atendimentos gratuitos realizados no Casu Hospital Irmã Denise em 2019. O que faz a gente ter orgulho, alegria, ter aquele sentimento que estamos fazendo algo diferente, é oferecer o que tem de melhor e para todos aqueles. Inclusive, um atendimento gratuito na nossa instituição, com competência e excelência, de um atendimento multidisciplinar, multiprofissional, à disposição daquele que necessita. Um projeto de ação social que vem mudando a vida de muitas famílias dos bairros Esperança e Santo Antônio. O Casu Social atende crianças e adolescentes de 2 a 18 anos, oferecendo consultas médicas, exames, oficinas de artesanato e muito mais. Em 2019, foram 18.800 atendimentos gratuitos no Casu Social 1 e 2. Hoje a FUNEC ela conta com o Casu Social 1 e 2. Nos dois institutos que são localizados no bairro Santo Antônio e no bairro Esperança, nós contamos com atendimento médico gratuito. É um prazer, a Fundação poder fornecer esse tipo de serviço para a comunidade. A Escola Professor Gério Grossi realizou a entrega de 250 bolsas de estudos parciais e integrais em 2019, proporcionando aos nossos alunos um ensino multiconectado com muita tecnologia. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desta família, da família Jairo Grossi. E este ano, de maneira muito especial, a nossa família cresceu. Nós recebemos alunos bolsistas, alunos de várias outras escolas que vieram compor a nossa família. E é muito gratificante compartilhar todo esse novo espaço, toda a nossa estrutura, nossos projetos, toda a inovação que nós temos para esse ano de 2020 com essa nova turminha, com essa nova galera que vem aí para acrescentar a nossa família ao nosso grupo. O Centro Universitário de Caratinga, o NEC, conhecido pela tradição e qualidade de ensino, oferece cursos de graduação e pós-graduação. Em 2019, o UNEC concedeu 2.996 bolsas de estudos integrais e parciais. Durante toda a sua existência, a vocação da FUNEC foi conceder bolsas de estudos às pessoas que mais precisam. Com isso, milhares de famílias conseguiram conquistar esse sonho. Essa é a verdadeira riqueza da FUNEC e por isso eu tenho grande orgulho de trabalhar e pertencer a essa casa. O nosso investimento é a doação. FUNEC e Caratinga, uma história de mais de 50 anos. Muito bom, agora vamos ver qual é a dica de hoje que a nossa teacher Raquel Veloso traz pra gente. Hi everybody! Hoje eu trago para vocês uma curiosidade de uma expressão que nós utilizamos muito aqui no Brasil e ela tem uma origem americana. Dizem que a origem dessa expressão veio da Guerra de Secessão. Você sabe de qual expressão eu estou falando? Não? Então, let's go! Eu falo hoje para vocês da expressão ok. Tudo que a gente sempre fala aqui no Brasil, a gente fala ok. E aí, tá ok? O que significa? De onde vem essa expressão ok? Acontece que a expressão ok, ela é formada pela letra O e a letra K. Acontece que o O nessa expressão não é propriamente dito a letra O do nosso alfabeto, né? Ela é o número 0. No inglês, quando a gente tem sequências numéricas e até mesmo 0 sozinho, ele é pronunciado ou pela semelhança com a letra O. Então, ok vem de zero killed, ou seja, nenhuma pessoa morta em combate. Quando as pessoas retornavam para o campo de batalha, depois de um combate na Guerra de Secessão, para eles explicarem para as outras pessoas que não havia mortos em combate, que ninguém tinha morrido durante o combate, eles utilizavam essa expressão. Tá tudo ok, ou seja, não tivemos mortos. E daí essa expressão passou a ser utilizada como algo positivo.
Sempre que estava tudo bem, tudo ok com as pessoas, elas utilizavam essa expressão. Legal, né? Então, às vezes a gente não sabe a quantidade de palavras que nós utilizamos que tem uma origem muito interessante. Na próxima semana, eu volto com mais uma curiosidade para vocês da língua inglesa. See you! É isso aí, Raquel. Obrigada pela participação mais uma vez. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua confiança e companhia. Continue conosco também nas redes sociais e manda aquele seu recado pra gente pelo WhatsApp que está aí no seu vídeo. Semana que vem eu volto com mais novidades para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Beijão, tchau, tchau.